Good morning, everyone. É quase ingrato vir aqui hoje, uma semana depois do David. It's almost ungrateful to come here 1 week after Dave preaching. So foi uma pregação muito boa que tivemos a semana passada, sem dúvida. It was a great preaching that we had last week. O Dave disse que para quem quisesse sair, podia sair. Lembram-se? Quem esteve cá? For those that were here last week, if you remember, Dave said, for those that need to leave, please do. Eu vou dizer, não saiam, fiquem. But I'm going to say the opposite. Please don't leave, just stay. Quem sabe hoje temos um cenário igual ao que aconteceu na Rua Azusa em 1960 e alguma coisa? Who knows, maybe today we will have the same that happened in 60 something. Rua Azusa, you're familiar, right? Azusa Street in the 1960s. You familiar? Yeah? 90? 1900. Okay. 1900. So Okay, so now before we start, I would like you to close your eyes. Please. Oh. Então, antes de começarmos, pedimos que fechem os olhos. This is not going to be easy today. Dois tradutores, então. Two translators here, so. Okay. Então eu gostaria de vos convidar a fechar os vossos olhos. So I would like to invite you to close your eyes, please. E com os vossos olhos fechados, And with your eyes closed, quero que vocês pensem numa área da vossa vida I want you to think of an area of your life que esteja seca, que esteja morta, que esteja parada. that may be dry, dead, or just standing Pode ser still. uma área financeira, It could be something related to your finances, pode ser familiar, family, pode ser casamento, relacionamento, it could be something with your relationship, saúde, your marriage, your health. não interessa. It doesn't matter. Tira estes segundos e pensa nessa área da tua vida que está seca, que está morta. Just take a few seconds and think about the part of your life that is dry or dead. Ok? Então, agora com essa, mantenham isso no vosso coração durante o que vem a seguir, ok? So now, just keep that in your hearts for whatever is coming next. Então, hoje, o nosso texto de base está em Ezequiel 37. Today, the text that we will start with is Ezekiel 37. Eu vou ler em português e acompanhem em inglês aqui atrás, ok? So he's going to read in Portuguese, and you can have the text back here in English. Como é um bocado extenso, não vamos ter as duas traduções. Because it's a long text, so we're not going to have both translations. Então So diz just assim a read palavra it do Senhor. there in the back. A mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver o que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano, Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. E porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava houve um barulho, um som, um chocalho. E os ossos se juntaram osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne. E depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: Profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano Senhor: Venha desde os 4 ventos ao espírito e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse:
filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. E eu o estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e o fiz seus companheiros. Palavra do Senhor. Amém? Eu gostaria de chamar hoje esta mensagem onde Jesus entra à vida. So I would like to call this message today that where Jesus comes in, there is life. E hoje gostaria de focar em 7 pontos sobre isso. And I would like to bring 7 bullet points about this. Existem pessoas aqui hoje e que nós conhecemos no nosso dia a dia que estão vivas por fora, mas por dentro estão secas. There are people that we know that are here today or even outside that we know in our lives that are alive on the outside, but they are dry or dead on the inside. Quantas pessoas que nós conhecemos e até mesmo nós que temos momentos em que oramos, mas não sentimos aquilo que estamos a orar? How many times we see or we feel that we are praying, but we don't feel what we're praying for? Quantas vezes vimos à igreja sem alegria, sem vontade? Somos arrastados. How many times we enter the church and it's like we've been dragging ourselves, so we don't come with the will to come. We not have a joy to come. Quantas pessoas vivem, mas vivem uma vida sem propósito? How many people live, but live a life without a purpose? E talvez essa pessoa és tu. Maybe this person is you. Talvez essa pessoa és tu e mais ninguém sabe que tu és essa pessoa. Maybe you are this person, but no one else knows you are. Ninguém sabe que estás nessa situação, que vives assim. No one knows that you're living like that. You live that way. Mas existem 2 pessoas que sabem. But there are 2 people that know. Tu próprio Yourself e Deus. and God. Certo? Right? Se olharmos ao texto de Ezequiel 37, If we look at Ezekiel 37, não começa num templo. it doesn't start on a temple. Começa num vale, com mortos, com ossos mortos. It starts on a valley with dry and dead bones. E porquê que este texto começa, e o que é que eu quero retirar deste início deste texto? And why does this text start, or what would I like to take out from the beginning of this text? Para mim, a minha interpretação é que Deus não trabalha somente nos lugares bonitos. The feeling or the interpretation that I have is that God doesn't work only on the pretty and nice place. O lugar de ação preferido de Deus The place that God really loves to work on, é nos lugares quebrados, it's on broken places. porque é aí que podemos ver realmente o seu agir. Because those are the places that we really can see Him move and His actions. Porque a nossa natureza humana não nos consegue permitir ver se está tudo bem, não conseguimos ver onde está tudo bem. Não conseguimos ver Deus onde está tudo bem. Because our human nature doesn't allow us to see when everything is all right. We cannot see God moving because everything is okay. E o versículo 1 diz, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. And in one of the verses said that He put me in the middle of a valley full of dry and dead bones. E não eram poucos ossos, And era it um was- cenário completo de morte. And it was not a few bones, it's a full scene of death. E hoje, talvez hoje Deus esteja-te a mostrar o teu próprio vale de ossos. And maybe today God is showing you your own valley of dry and dead bones. Um vale de emoções secas, A valley where your emotions are dry, um vale onde a fé está cansada, where your faith is tired, um vale onde os teus sonhos estão enterrados. a valley where your dreams are buried. E logo a seguir Deus pergunta ao profeta, And right after, God asks the prophet, poderão viver esses ossos?
can these bones live? E a pergunta não é sobre ossos. And this question is not about the bones. É sobre fé. It's about faith. Deus ponto 1. First point. Deus leva-nos a confrontar a realidade. God brings us to face the reality. No versículo 2 diz: E me fez andar ao redor deles. And verse 2 says, He made me walk around the bones. Deus não escondeu a situação, o cenário de Ezequiel. God did not hide the sin, the death sin from Ezekiel. O que Deus fez foi que Ezequiel visse e olhasse bem para aquele cenário onde ele estava. What God made was Ezekiel to look and walk around the actual scene so he could see how was it. E o motivo que Deus fez isso é porque não há milagre onde existe negação. And why God did that was there's no miracle on a place where denial exists. Enquanto tu não reconheceres, Deus não vai agir. Until you recognize it, God will not act. Porquê? As pessoas dizem: está tudo bem. And why is this? Because people say, oh, everything's fine. Chegamos e perguntamos: como é que está? Está tudo bem. When we approach someone and we ask, how are you? And they say, well, everything's fine, all good. Mas na verdade cá dentro não está. But in fact, inside, that's not the way we feel. Quantas vezes já te perguntaram: como é que tu estás? E tu respondeste: está tudo bem. How many times someone has asked you, how are you? How do you feel? And you just responded, all's well, all good. Quem já fez isso? Who've done that before? Acho que todos nós já fizemos isso. I think all of us have done that before. Quantas vezes nos perguntam: precisas de ajuda? Não, eu consigo sozinho. How many times people asked us, do you need any help? Do you want a hand? And we just say, no, that's fine. I can do it myself. Mas na verdade, nós não conseguimos sozinhos. Na verdade, nós estamos a clamar por ajuda, mas não temos coragem nem a capacidade de dizer: eu preciso de ajuda. But fairly, we cannot do it on our own. And sometimes we are claiming for help, but we don't have the necessary strength to recognize that we do need help. E enquanto nós tivermos esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, nós não vamos viver o milagre. And as much as we live having this behavior, we will not live the miracle. Porque Deus leva-nos a encarar o pecado de frente, o nosso pecado. Because God brings us the sin so we can face it. Deus leva-nos a encarar a dor. He brings us to face the pain. Deus leva-nos a encarar as nossas frustrações. He brings us to face our own frustrations. E o que eu gostava hoje é que cada um de nós conseguisse identificar qual é o nosso vale de ossos. And I would like today is that every single one of us to identify in which part of our lives we have our valley of dry and dead bones. Mas não identificar hoje, durante estes 40 minutos, meia hora, enquanto aqui estamos, e quando sairmos ficar esquecido. And it's not to identify just while we're here for the next 30 or 40 minutes and just forget about it as soon as we walk out the door. E voltarmos à nossa posição do está tudo bem e eu consigo sozinho. And brings us back, which will brings us back to our position of everything is fine and I can do it on my own. Que possamos hoje identificar onde é que nós estamos secos espiritualmente. That we may really identify where are we dry spiritually. Onde é que nós perdemos a nossa esperança? Where did we lose our hope? Porque só quando reconhecemos a morte Because only when we recognize and face death, é quando nós estamos prontos para receber a vida. that's when we are ready to receive life. Ponto 2. A fé responde mesmo sem entender. Point number 2, faith responds even when we don't understand it. Versículo 3 diz: Senhor Deus, tu o sabes. And verse 3 says, Lord,
You're the one who knows. Lembram-se que a pergunta anterior foi: poderão esses ossos viver? Remember that the prior question was, can these bones live? E eu disse que não era sobre ossos, era sobre fé. And I said it's not about the actual bones, it's about faith. E a resposta do profeta Ezequiel é: Senhor, tu o sabes. And the response that Ezekiel gave was, Lord, you know. Porque Ezequiel aqui não tentou ser lógico, não tentou ir buscar uma lógica, porque ossos de carne humana, de ossos humanos, à partida não vivem, certo? And Ezekiel, he did not went through the logical part of it, because if you look at bones, obviously bones cannot live. Ezequiel não foi dramático ao dizer: não, isto é impossível ter vida. He didn't go through like a drama and say, no, this is impossible to have life. Ezequiel fez uma única e simples coisa. He only did one simple thing. Ezequiel confiou. He trusted. E quando nós confiamos numa situação tão difícil de confiar e de acreditar que seja possível acontecer, And when we trust for something that it's so hard to believe that can happen, estamos perante uma fé madura. that's when we're facing a mature faith. Porque uma fé madura não precisa de explicação. Because a mature faith doesn't need any explanation, Não precisa de garantias. does not need any warranties or guarantees. Uma fé madura simplesmente e somente confia em Deus. A mature faith just simply trusts in God. Tal como diz a carta aos Hebreus, em Hebreus 11, se não me engano, The same way as the letter to the Hebrews says on Hebrews 11, a fé é o firme firmamento das coisas que não podemos ver. Alguém me corrija se eu disse errado. Okay, faith is the substance of things we can't see. Okay. Então, quando tu chegares a um momento que não... Thank you, Mary. Quando chegares a um momento que não sabes como fazer e o que fazer, So when you come to a place or a moment where you don't know what to do and how to do it, e por mais louca e incrível e impossível que a situação possa parecer, and as much as crazy or impossible this situation can look confia, or appear, just trust. continua Keep on e permanece. and stay. Confia em Deus, Trust in God. continua a buscar em Deus Keep searching or seeking for God e permanece em Deus. and stay in God. Então temos Deus, o dominador comum da nossa fé. So we have God as our dominant Yeah. in our faith. Yeah. Nem sempre vamos entender o processo, We're not always going to understand the process, mas podemos e devemos confiar no Deus do processo. but we should trust in the God of the process. Porque, eu adoro esta frase, Because and I love this sentence. porque só vive o propósito quem suporta o processo. Because only those who endure the process truly live the purpose. Quando entendermos esta frase When we truly understand this e sentence colocarmos em prática na nossa vida, and put it in practice, vamos entender muita coisa. that's when we will understand a lot of things. José só viveu o propósito como governador do Egito e por suportou o processo. Joseph only lived the purpose of being a governor in Egypt because he stand still during the process. E o processo foi ser preso, enxovalhado, vendido pelos irmãos. He was humiliated, sold by his brothers. Slave. Slave, yes. Davi só se tornou rei de Israel porque suportou o processo. David only became the king of Israel because he stand firm during the process. Antes de ser rei, Davi era pastor de ovelhas. Before he was king, he was just a shepherd. Antes de ser rei, Davi foi perseguido pelo rei Saul. Before he became king, he was also chased by King Saul.
Então, Davi suportou também o processo So David also stand firm during the process para viver o propósito de Deus, que era ser rei de Israel. to live the purpose of God, which was become the king of Israel. O próprio Jesus, Jesus himself, para se tornar rei dos reis, to become the king of kings, ele se fez homem, he became man, foi humilhado, was humiliated, crucificado, crucified, para que o propósito da salvação fosse possível para nós. so that the purpose of salvation could be fulfilled for us. Amém? Amen. Ponto número 3. Point number 3, A palavra ativa o impossível. the word activates the impossible. No versículo 4 diz, Deus diz a Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. And verse 4 says, prophesies on the bones, on these bones. Deus podia fazer isto sozinho ou não podia? God could have done this by himself or not. Deus precisava de Ezequiel? Did God need Ezekiel for this? Não. Mas Deus escolheu fazê-lo com Ezequiel. But God chose to do it through him. E a voz que proferiu And the voice that came out and prophesied foi a voz de Ezequiel. was Ezekiel's. Porque nós temos um Deus que, apesar de poder fazer tudo sozinho, Ele escolhe em trabalhar conosco. Because we have a God that even though he can do all of those things by himself, he chooses to work through us Olha como nós and somos, with us. como nós somos privilegiados, porque temos um Deus que nos escolhe para fazer os milagres que Ele podia fazer sozinho. Can you see how privileged we are that we have a God that instead of doing the miracles by himself, he prefers to use us to do it. Mesmo Ele sendo digno de toda a honra e toda a glória, Even though he's worthy of all honor and all glory, Ele escolhe partilhar essa glória conosco. he chooses to share it with us. Amém? Amen? E quando Ezequiel fala, quando Ezequiel libera as palavras que Deus lhe manda liberar, So, and when Ezekiel speaks and releases the words that God told him to say, o texto nos diz que há barulho, que há movimento nos ossos, the há text, conexão. the text says that there is some noise, some rumbling, and some connections starting to work. Mas continua a faltar uma coisa. But there's still one thing that is missing. Ainda não há vida. There's still no life. E o importante para o nosso dia a dia é que há pessoas que já estão estruturadas, o corpo, os ossos, os ligamentos estão estruturados. And what we take from our day to day is that there are a lot of people that have structure, they have bones, they have flesh, they have everything, Mas não têm vida. but they don't have life inside. Têm uma rotina espiritual perfeita, They have a perfect spiritual routine. conhecem os versículos de memória, They know the verses out of memory. estão muito bem organizadas, They are super organized. mas ainda assim falta a vida. Still, there's a lack of life. E que vida inside é of essa them. que falta? And what life is this? O Espírito Santo de Deus, The Holy Spirit of God o que dá vida. that gives life, that brings life. Não basta ouvir a palavra, It's not good enough just to hear the word. é preciso declarar a palavra e viver a palavra. We have to proclaim and live that same word. E o que é que tu tens dito sobre a tua vida? Que palavras tens proferido sobre a tua vida? And what have you been saying about your life? What words have you been Proclame-te. proclaimed? São palavras de vida Is it words of life ou são palavras de morte? or of death? Lembre-se que as palavras têm poder. Remember that words have power. E isto é uma coisa que nós temos falado muito na nossa casa, eu e a minha esposa,
e os filhos temos falado muito na nossa casa que é o poder das palavras. And me and my wife have been talking about this a lot at home with the kids as well, that the power that the words can bring. Muitas vezes esquecemos que poder tem a palavra. And sometimes we forget the power that the words have. Mas lembremos-nos que tudo isto que nós vivemos, tudo aquilo que nós conhecemos, foi criado pelo poder da palavra. But remember, we need to remember ourselves that everything that we see, everything that was created was through the word. Deus disse, haja luz e fez-se luz. God said there would be light, and there was light. Haja vida e fez-se vida. There would be life, and there was life. Então aquilo que tu dizes tem poder para gerar vida. So everything that you say has the power to generate life, mas também tem o poder para gerar morte. but also has the power to generate death. Então é muito importante termos cuidado com aquilo que dizemos sobre a nossa vida, So it's very important that we are careful about the things we say about our lives. sobre a vida dos nossos filhos, So about the lives of our children, sobre a vida dos nossos maridos, nossas esposas, about the life of our spouses, sobre a vida da nossa igreja. about the life of our church. Amém? Amen. Ponto 4. Point number 4. O Espírito é quem traz a verdadeira vida. The Spirit is the one that brings the true life. E o versículo 9 diz-nos assim: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos. Come, breathe from the four winds and breathe into the slain that they may live. E é That was aqui, verse 9. e é aqui que entra o elemento principal do cenário no Vale dos Ossos, que é And here comes the element that becomes the main character on this valley of bones, which is que é quem é o elemento principal neste cenário agora? who's the main character on this whole scene now? O Espírito Santo, The o Holy Espírito de Spirit, Deus. the Spirit of God. Porque vejam que sem o Espírito havia formas, havia corpo, Remember that without the Spirit there was frame or a structure, Shapes. a body, mas não havia vida. but there was no life. Havia a aparência, There was the appearance. havia a aparência de um corpo humano, They could see an appearance of a human body, mas não havia a transformação. but there was no transformation. Houve uma transformação de ossos que depois ganharam uma forma, There was a transformation from bones that had got some shape or structure, mas não houve a transformação de mortos para vivos. but still there was no transformation from a dead to living. E quando o Espírito entra e viveram e se puseram em pé um exército em grande extremo. And when the Spirit came in, Não tenho aqui. they lived and they stand an army, a big and Great army. huge army. Então, não vivamos somente da religião. Let us not live just out of religion. Vamos buscar intimidade com Deus. Let us seek intimacy with God. E que dessa intimidade And through that intimacy, possamos ter e viver uma total dependência de Deus e com Deus. we can have a depending totally on God. Porque onde o Espírito de Deus entra, tudo muda, tudo se transforma. Because where the Spirit of God enters, everything changes. Amém? Amen? Ponto 5. Point number 5. Deus não apenas restaura, Ele God transforma. doesn't only restore, He also transforms. Deus não disse, eu vou juntar esses ossos todos e deixar como estavam.
God didn't say, I'm just going to merge all these bones and leave it as it is. Deus fez algo novo. He did something new. Ele agarrou nos ossos secos e deu vida e criou um exército. He picked up those dry bones, gave them life, and created an army. E um pouco antes, em Ezequiel 36, 26, diz-nos assim a palavra do Senhor. And a little bit before, on Ezekiel 36:26, Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Deus não quer melhorar a tua vida antiga. God, He doesn't want to make your old life better. O Deus que eu sirvo, o Deus que eu acredito, Ele quer dar-te uma vida nova. The God that I believe, the God that I serve, wants to give us a new life. Ele não quer saber da tua vida antiga para nada. He doesn't care about your old life. Agora, neste momento, seja lá o que for, Now, this moment, whatever it is, em Cristo, Deus vai te dar uma vida nova. in Christ, God will give you a new life. Mas só depende de ti, não depende de mim. Só depende de ti. But it only depends on you. It doesn't depend on me, just on you. 2 Coríntios 5,17 diz-nos assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. In 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. A única coisa que nós não podemos mudar é o nosso passado. The only thing we cannot change is our past. Mas o bom disto tudo é que o nosso Deus não quer saber do nosso passado para nada. But the good thing about this is that God doesn't care about our past. Então vamos parar de viver a nossa vida a tentar consertar aquilo que fizemos lá atrás. So let us stop living our lives trying to fix the wrong things that we did back then. Muitas vezes nós perdemos muito tempo enfocados naquilo que fizemos lá atrás e esquecemos daquilo que podemos fazer daqui para a frente. And sometimes we lose our lives, or we lose a lot of time just looking at the wrong things we did in the past and trying to fix them instead of looking at the now and what we can do from now onwards to make it better. Ei, Deus não quer saber do teu passado. God doesn't care about our past. Então vamos abraçar aquilo que Deus tem para ti e para mim daqui para a frente. So let us take in whatever God wants to do with us from this moment onwards. Ponto 6. Point 6. A nova vida exige uma decisão diária. The new life requests a daily decision. Em tempos ouvi um jogador de futebol que disse: a decisão mais difícil que ele fez foi aceitar Jesus. There was a time that I saw a football player, and one thing he said was the biggest decision and the toughest or hardest decision that he's done in his life was accepting Jesus. Porque aceitar Jesus é uma negação diária e constante. Because accepting Jesus is a daily and regular denial every single day. É uma luta constante contra nós próprios. It's a fight we have against ourselves. Porque é impossível nós vivermos o nosso eu e vivermos Cristo em nós. Because it's impossible for us to live whatever we want and living what Jesus has for us. Porque senão não seria possível dizer, como Paulo diz, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Because or else it would be impossible for us to say the same way as Paul did. Because it's not me who is living anymore, but Christ who lives in me. Então todas as manhãs, quando a misericórdia de Deus se renova sobre as nossas vidas, So every morning when the mercy of God is renewed in our lives, todas as manhãs nós temos que dizer, eu morri. so every morning we have to say, I died Para que Cristo viva em mim. so that Christ may live in me. Lembra-se daquilo que eu disse no princípio? Só há vida
quando aceitamos a morte. Remember what I said in the beginning, there's only life when we accept death. Mas não uma vida terrena, não esta vida que nós conhecemos, uma vida em Cristo. But not this earthly life, not this life that we have, but a life that we have Christ in our inside. Efésios 4, 22, 24 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. In Ephesians 4, verses 22 to 24, you were taught with regard to your former way of life, to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. It's not easy, and I know it's not easy. Parece fácil daqui, mas não é fácil. It looks easy standing from here, but it's not. Eu tenho as mesmas lutas, ou até mais que qualquer um de vocês. I have the same fights inside as any of you, or even more than some of you. E todas as manhãs And every morning, eu tento enfrentar essa mesma luta de negar o Bruno. I face the same fight every morning to go and deny Bruno. And guess what? E adivinhem, muitas vezes eu falho. And guess what? Sometimes I fail. Porquê? And why? Porque eu acredito que muitas vezes eu consigo eu fazer, consigo eu resolver. Because sometimes I believe that I can do it on my own. I can fix it. I can do it by myself. E não é sobre mim. And Não it's é not sobre eu about conseguir me. ou não conseguir, é sobre Deus fazer na minha vida. And it's not about myself. It's not about being able to do it or not. It's about letting God come into my life and He can work on E o it. que Deus pretende connosco é uma parceria. And Trabalhar what- em conjunto. And what God is looking with us is a partnership. E quando eu decido fazer à minha maneira e à minha vontade, And when I decide to do things my way and my will, o que eu estou a dizer a Deus é: ei, eu não preciso de ti, eu vou e resolvo. the message that I'm passing to God is just leave it, stay there. I can go on my own and I can do it by myself. E Deus diz: ok, vai lá. So God just leaves us and He just says, okay, go on then. Mas Ele diz: vai lá, mas Ele diz: vai, que eu vou continuar aqui à tua espera. But the way He says it is, okay, go on, go by yourself. I'll still be here when you need me. Mas, no entanto, eu já fui e já me dei mal. And in most of the cases, when I go on my own, it went wrong. Things went sideways. E lá volto eu para trás: Senhor, por favor, ajuda-me. And there I go back to Him and say, please, Lord, help me. E Deus diz: vem, eu estou aqui. And God says still, come, I'm here. So, não importa quantas vezes tu falhes, não importa quantas vezes tu decidas sair de manhã e fazer com a tua força. So it doesn't matter how many times you fail, it doesn't matter how many times you go and try to do things on your own strength. E todas as vezes que tu falhares e voltares para trás, Ele te vai dizer: vem, meu filho, eu estou aqui. And every time you go and you have to walk back and come to Him again, He will say, come son, I'm right here with you. É todos os dias, é uma luta diária, é constante. It's every day, it's a daily fight and it's regular. It goes on and on and on. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus said, in your life you will have trouble. Mas In the world bom- you have trouble. mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. But be joyful because I conquered the world. E eu venci o mundo para ti, para mim. And I won this world for you, for me. Porque onde havia morte, agora há vida. Because when there was death, now there's life. Gálatas 2:20 diz-nos assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.
Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Então, todos os dias decide perdoar o próximo. So every day, decide to forgive one another. Todos os dias decide obedecer a Deus. Every day, decide to obey God. Todos os dias decide viver como Cristo viveu. And every day, you have to decide to live how Christ lived. Não é sobre como sentir, It's not about how do you feel. é sobre decidir e fazer. It's about deciding and doing it. Ponto 7 e último ponto. Point number 7 and last one. A tua posição muda quando Deus entra. Your position changes when God steps in. E no versículo 10 de Ezequiel 37, And in verse 10 of Ezekiel 37, diz: se puseram em pé, and it says, they came to life and stood up on their feet. antes o que tínhamos era ossos espalhados, Before, what we had was just a bunch of dry bones just spreading around. depois eram corpos caídos sem identidade, After that was just bodies just laying down with no identity. mas depois que Deus entrou, But as soon as God came in, temos um exército em pé, we have an army that is standing com um propósito with one purpose e uma identidade. and one identity. Colossenses 3, de 1 ao 3, diz-nos assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não as que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. In Colossians 3, verses 1 to 3, since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. Vejam que mais uma vez Paulo se dirige a nós como já sendo como mortos. If you can see once again, Paul writing this letter, he speaks like we're already dead. E várias vezes na Bíblia nós vemos que nós somos identificados como mortos. And if you go through the Bible, you can see a few times that we are identified as being dead. Porque é isso que nós somos enquanto não temos Cristo em nós. Somos mortos. Because that's what we are when we don't have Christ in our lives. Podemos andar, podemos viver, mas continuamos a ser secos, continuamos a ser mortos, continuamos a ser muitos ossos empilhados, mas sem vida. We may be able to walk and all of that, but we will still be just a pile of bones without any life, real life inside. Que possamos ter essa vida, porque essa vida está disponível para todos. That we may have this life, because this life is available for everyone. O Espírito Santo de Deus está aqui agora So the Holy Spirit of God, He's here right now. e Ele está disponível para ti, para ti, para ti, para ti, para mim, para todos nós. He is available for each one of you here. Não há limitações. There's no limitations or limits. O que o Espírito Santo procura é um coração The only que queira thing receber. the Holy Spirit of God looks for, it's a heart ready to receive Him. Então, assim como aquele exército fez quando recebeu o Espírito de Deus, que te possas levantar espiritualmente. So the same way as that, as those bones stood up when they received the Spirit of God and became an army, the same way we want you to stood up spiritually so you can receive it as well. Que possas viver
com uma identidade em Cristo. so that you may live with an identity in Christ, E que possas andar com um propósito suportando o processo. and the same way you may walk with a purpose while holding onto the process. Deus olhou para um vale cheio de ossos God looked at a valley full of bones, e Deus viu um exército. but he saw an army. Nós olhamos para os problemas We look at the problems, e Deus vê potencial. and God sees potential. Talvez tu, naqueles segundos que eu pedi que ficasses em silêncio, Maybe you, on those a few seconds that I asked you to be silent, talvez tu viste um casamento perdido. maybe you looked at a failed marriage. Talvez tu viste uma fé fraca, Maybe you saw a weak faith, uma vida sem direção, uma doença, a problemas life financeiros. with no direction, a disease, financial problems. Mas aquilo que tu vês não é aquilo que Deus vê. But what you see, it's not the same that God sees. E onde tu vês o problema, And where you see the problem, Deus vê restauração. God sees restoration. Deus vê vida. God sees life. Deus vê propósito. He sees purpose. E onde existe o problema, deixa de existir quando Deus entra. And where the problem lays, it's not there anymore as soon as God comes in. E tudo muda. And everything changes. Mas há uma condição. But there's one condition. Romanos 12:2. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romans 12:2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing and perfect will. Então, se onde havia morte, tu queres que haja vida, So, if you were before there was death, you want to become life, muda a tua mente. you have to renew your mind. Muda a tua forma de agir e de pensar. Renew the way of acting and thinking. E juntando estes todos, muda a tua forma de viver. And by putting all this together, change or renew your way of life. Porque a transformação começa cá dentro de nós, Because the transformation starts inside of us depois manifesta-se para fora. and then comes out. E aí vamos ser capazes de dizer, eu não consigo sozinho. And at that time, we will be able to say, I cannot do it by my own. E lembremos de uma coisa, onde Jesus entra, o que estava morto vive. And remember ourselves that wherever there was death and Jesus comes in, it becomes to life. O que estava perdido encontra-se. Whatever was lost, it is found. E o que não tinha esperança, And there was, volta a sonhar. and wherever there was no hope, it becomes to dream again. Sonhemos os sonhos de Deus para as nossas vidas. Let us dream the dreams of God in our lives. Amém? Amen. Let us pray. Vamos orar. Let us pray. Querido Deus, amado Pai, Dear obrigado Lord, pela tua palavra. Holy Senhor. Father, we thank you for your word. Eu clamo a Ti, meu Pai, que onde existem We ossos secos, We come to you, Lord. We claim that wherever there is dry bones, que hoje possa voltar a haver vida. that today you can bring them back to life. Eu não sei o que cada pessoa aqui precisa, necessita, onde são os seus vales de ossos, o que são os vales de ossos secos. I don't know what each person here needs and what part of their lives the dry bones are still there. Mas aquilo que eu sei é que o Senhor é um Deus que traz vida, é um Deus que traz transformação.
But the things we know is that you are a God that brings life, that brings transformation. E na autoridade do nome de Jesus Cristo, And in the power of the holy name of Jesus, eu declaro vida, I declare life, eu declaro transformação, I declare transformation, eu declaro cura, I declare healing, eu declaro a tua presença abundante na vida de cada pessoa. I declare your abundance presence in the life of each one. Porque onde o Senhor está, há vida. Because where you are, there is life. E que a tua presença possa abundar os corações de cada um, de cada família aqui representada. May your presence be abundant on each person and each life and each family that is represented Que here. possamos sair daqui hoje That we com- may be able to go out na certeza de que todas as manhãs vamos decidir enfrentar o nosso eu. that every morning we will be able and have the certainty that we will be able to face and fight our own selves. Que todas as manhãs vamos morrer para nós próprios para que Cristo viva em nós. That every single morning we will die for ourselves so that Christ may live inside of us. Que o Senhor nos suporte nas dúvidas, nas incertezas, Please support us in our doubts, on our uncertainties, e que a tua graça e misericórdia nos acompanhem todos os dias. No nome de Jesus. and that your grace and your mercy be side by side with us every day of our lives in the name of Jesus. Amém. Amen. God bless. Deus abençoe a todos. Obrigado.